Olá, sejam bem-vindos a partir de agora no Mais Saúde, aqui na tela da NTV. Você que sintoniza no outro lado no canal 8.1 digital na sua televisão. Estamos também através da plataforma do Facebook, no nosso site e também no aplicativo. Baixe o nosso aplicativo e acompanhe tudo o que acontece em Patos de Minas e toda a região. Obrigado pela sua audiência. O Mais Saúde está no ar nesse calor em toda a nossa região e a gente vai falar de saúde, convidando você aí do outro lado a participar com a gente. Mas antes de eu trazer aqui as nossas convidadas, os convidados e os assuntos de hoje, gostaria de pedir a sua compreensão também, devido a esse calor, a essa estação. O apresentador está com a garganta um pouco tanto rouca, mas a gente vai fazer um programa de qualidade porque você aí merece. Obrigado pela sua compreensão a partir de agora. Vamos agradecer a Polo Floricultura, sempre embelezando o nosso estúdio. Olha que maravilha de arranjo que a Lurdinha mandou aqui pra gente, a família da Floricultura Apolo, que fica ali na Majogote, no coração de Patos. Esse é um arranjo natural de ficus elástica. Ficus elástica. Belíssimo arranjo para você colocar aí, principalmente no seu escritório. Esse e outros mais você vai encontrar na Polo Floricultura. O endereço está aí na sua tela. O telefone é esse, é o 3822-2200. De volta aqui com a gente para trazer a nossa primeira convidada de hoje. Vamos falar sobre neurofeedback e estimulação transcraniana de corrente contínua. Vamos falar da tecnologia a favor da nossa saúde. Estamos recebendo ela, sempre belíssima e sempre disposta aqui no nosso programa. Vem aqui a Julian Gonçalves Quintiliano. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso programa. Boa noite, é um prazer estar aqui novamente, né? Porque o nosso propósito ele é muito genuíno. É para poder falar de saúde, promover. E aqui a gente trouxe mais uma novidade. Hoje, para agregar a nossa conversa daquele primeiro dia. É isso. É a tecnologia que não para o tanto que é importante. A gente, né, anda nesses dias que a gente fala tanto da inteligência, né? Da tecnologia e tanto daquela preocupação. Claro que nada substitui o ser humano. Mas usar esses artifícios, esses equipamentos a favor da ciência e da saúde é sempre bem-vindo, né, Julian? Isso, David, eu digo que é uma alternativa. Hoje nós temos várias alternativas de cuidar da saúde. E o neurofeedback, como o TDCS, é uma alternativa para a gente cuidar da saúde, que eu vejo que é o mais importante, são os efeitos adversos, né? Hoje a gente tem as medicações, quem faz uso de medicação pode fazer o uso das técnicas, nem tanto do neurofeedback como do TDCS, e é uma alternativa para complementar aquela pessoa mesmo que já faz um tratamento, seja ele psiquiátrico ou neurológico. Bacana. Você trouxe alguns equipamentos aqui no nosso programa hoje. O neurofeedback, explica para o pessoal de casa, né, que está começando a conhecer, né, essa novidade agora, essa palavra agora. Ele serve para poder diagnosticar, captar alguma coisa ou para em si o tratamento? O neurofeedback, que é esse aparelho aqui, ele eu uso para poder realizar o eletrocefalograma, que é o mapeamento cerebral, que eu não vou usar essa palavra diagnosticar, porque ela é muito específica. Esse aqui, né, que o nosso cinegrafista está mostrando para o pessoal de casa. Isso. É um computador, é tipo isso? Ele é um aparelho e ele tem um software que eu conecto ele no notebook. Então, tudo que ele capta, transfere para o meu notebook. Eu uso essa touca, né? Da outra vez a gente montou ele. Ele tem uns eletrodos, não são esses eletrodos, são eletrodos menores, mas que eu distribuo em 5 regiões do cérebro para poder fazer o mapeamento cerebral. Feito o mapeamento, que é conhecer como que está essa atividade cerebral do indivíduo, a gente vai para sessões de treinamento, porque quando eu faço o levantamento, junto com a queixa do paciente, quando o paciente me procura, ele vira para mim e fala assim, Júlia, eu estou dormindo mal, ou eu estou me sentindo muito deprimido, eu estou com atenção igual, eu tenho pacientes que têm TDAH, e com um diagnóstico fechado. Então, ele procura essa alternativa, esse tratamento complementar para poder reduzir aquilo que é de dano da patologia. Então, a pessoa que às vezes tem um TDAH, eu tenho pacientes que ele tem um hiperfoco.
Então, às vezes, ele consegue focar em algo, mas a desatenção é algo que prejudica também. E aí, geralmente, essas pessoas, elas têm um cérebro muito acelerado. O que é um cérebro acelerado? De atividade cerebral acelerado. E como que eu sei disso? Quando eu uso o neurofeedback para poder fazer o eletrocefalograma. Lá ele me dá essa amostra de como que está o funcionamento daquele cérebro. Panorâmico, um diagnóstico mais preciso, pode-se dizer assim. Bacana. E esse outro aparelho que você trouxe faz parte? Isso. Eu comprei esse aparelho, David, porque é um mundo sem volta. Esse aqui, que é o TDCS. TDCS. TDCS, estimulação transcraniana de corrente contínua. O que difere um pelo outro? O neurofeedback, ele capta a atividade cerebral. O que é atividade cerebral? Assim como o nosso coração, nosso cérebro tem descargas elétricas. E essas descargas, elas são denominadas como ondas cerebrais. Onda alfa, teta, beta, gama. Já esse aparelho aqui, que é o TDCS, que no caso seria esse computadorzinho que parece um celular. Esse aqui, eu não faço o que o neurofeedback faz, que é esse levantamento, mas ele tem uma corrente contínua de 2 amperes. Então, eu tenho um paciente que, quando faz o uso dele, igual até montei a touca aqui para vocês verem, o TDCS eu só uso 2 eletrodos. Quando eu aplico no meu paciente, tem paciente que sente a corrente passando. E é uma corrente, né, de 2 amperes. Então, é uma corrente ali na cabeça do indivíduo. Dói? Não dói. Tá? Eu ia te fazer essa pergunta, né? A pergunta que não quer calar. É invasivo, né? Não tem... Não, esse eu digo que não, ele não é invasivo. O que pode se tornar invasivo? Que é um tratamento muito assim de ponta, aí já é algo em hospital, porque tem tratamentos, por exemplo, para o Parkinson, que eles inserem esses eletrodos dentro da cabeça do indivíduo. Aí não, né? Já é algo bem específico do médico, aí é cirúrgico. Esse aí, no caso, já não. Esse não. Ele encosta aqui no couro cabeludo da pessoa e aí ele faz essa estimulação, eu coloco na região de referência, e aí o paciente recebe aquela carga, né? Aquela onda ali, e aí a gente vai ter o resultado. São os estímulos. Os estímulos. Essa corrente elétrica é uma corrente capaz de mudar a atividade neuronal do indivíduo. E quantas sessões que cada caso é um caso? Isso. O que geralmente a literatura nos orienta a fazer é de 20 a 30 sessões. O TDCS, por ele ser uma corrente contínua, igual eu estava te explicando no início, o TDCS, eu preciso da menos participação do meu paciente, porque a corrente ela vai ser contínua, o paciente ele vai receber o resultado. O neurofeedback por ser um aparelho mais sensível, se o paciente ficar mexendo muito, se ele ficar por exemplo, com o maxilar muito contraído, se ele ficar piscando muito, isso tudo gera artefato e implica no resultado. Pode interferir no resultado. Pode. Então, assim, enquanto o paciente não ficar bem tranquilo, eu não consigo ter um trem de qualidade, o que difere um pouco do TDCS. Então, quando eu busquei esses 2 aparelhos, essas 2 técnicas, foi para formar um combo para eu poder, porque ambos têm a sua especificidade, ambos têm os seus créditos, e juntos eles conseguem trazer um resultado melhor e mais rápido. E mais rápido. Mais também. Rápido. Bacana. E como é que faz? Aonde que encontra? Aonde que você está atendendo? Você que é de Presidente Olegário e sempre vem participar aqui com a gente. Isso. Eu estou atendendo na Clínica Mais Exames. Por enquanto, eu estou na segunda e às sextas-feiras, mas é a agenda aberta, então se o paciente tiver outro dia, não pode nem na segunda nem na sexta, eu me organizo para poder atendê-lo, tá? O que eu gosto muito de falar, pessoal, saúde é o seguinte: ou a gente cuida e previne, ou a gente trata para controlar. Essas 2 técnicas eu trouxe para a primeira opção. Prevenir para cuidar. A prevenção é o que a gente mais conversa e salienta para o pessoal de casa, sempre em busca da prevenção. Então, os 2 aparelhos em forma de prevenção. Em forma de prevenção. Por exemplo, eu não tenho nada, eu digo, mas eu quero prevenir, porque quando eu falo do TDCS, eu falo de atividade neuronal. E neurônio é aquilo que dá base e estrutura para a gente mobilizar, para a gente ter um cognitivo preservado. Então, você não precisa estar acometido de uma depressão,
né, de uma ansiedade mais crônica. Ou a insônia não chegou ainda Ou também. a insônia não chegou. É prevenção, gente. Antes de qualquer sintomas, você já diagnosticar e se prevenir contra isso. Isso. E aí, assim, quais patologias que nós podemos ajudar? O TDCS, que é esse aparelhozinho menor, ele é segundo os estudos randomizados, que são estudos de alto padrão, eles chegaram à conclusão que é um tratamento ouro para a depressão. Então, pessoas que estão acometidas, né, pela depressão podem buscar essa alternativa para se tratar. Ah, mas eu vou largar a medicação? Isso é um trabalho conjunto com o médico. Né? E isso é no decorrer dos avanços das sessões. Né? Isso, para, né, o médico concluir se vale a pena ou não reduzir uma medicação ou, quem sabe, tirar. Ansiedade, que é o que mais comum hoje em dia, né? Assim, as pessoas andam ansiosas. Insônia, fibromialgia. Tá? Então, as dores fantasmas, por exemplo, eu tenho uma paciente que inclusive deve estar me assistindo, e ela chegou em mim através daquela apresentação que eu tive aqui, a participação. Bacana, é o programa dando resultado. Isso. E assim, ela chegou a fazer tudo quanto é exame e não conseguiu fechar um diagnóstico. Então, estava com o sono prejudicado, com atenção, uma disposição prejudicada. E hoje a gente já está na 8ª sessão. E ela me falou, doutora, eu tô dormindo gostoso. Aí, que eu falo, é direito básico dormir gostoso, né, gente? E ainda mais num calor desse, viu? Tá de parabéns. Isso. E o outro aparelho também, qual que são as patologias que podem ser? Ambos. Tudo que é da área da psiquiatria, doenças psiquiátricas, tanto neurológicas, a gente pode contribuir com esse aparelho. Em escalas, para algumas patologias ele vai trazer mais resultados, em outras escalas, né, para outras patologias, menos resultado. Mas o que é melhor, pode me procurar, que a gente, né, conversa bem com a muito especificidade. Bem. Então, é lá na Mais Exames que você atende. Isso. Na clínica Mais Exames, fica ali na Praça da Antiga Rodoviária. Tem também aí o @ da Mais Exames, que é a grande parceira aqui da emissora. E tem o seu também, pessoal. Se quiser passar, fique à vontade. Tá bom. O meu Instagram é Julian Quintiliano. E o meu celular é o 34 99969 3683. Muito bem, repete o @ Julia Quintiliano. Julian, viu, gente? Julian Cohen. Então, tá bom. Julian, prazer recebê-la aqui no nosso programa. Nosso tempo é curto, mas você tá sempre de volta, sempre volta com novidades aqui pra gente, tá bom? Eu que tô assim grata, e contem comigo para promover saúde. Então, sucesso para você. Leve o nosso abraço para a aniversariante, que é a Mais Exames, né? Isso. Em nome do Dr. Tiago e toda a equipe. Bom, vamos então girar para o nosso rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente tem mais um tema aqui no Mais Saúde, que volta já já. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde na tela da NTV. E nesse clima de alegria, até de festividade, de muita comemoração, a gente recebe aqui no nosso programa, você que sintoniza na sua telinha, aí no 8.1, no aplicativo, Facebook, no nosso site, está aqui com a gente a Lara Magalhães, representando a família Drogaria Cristina, que vai inaugurar, está em festa, mais uma unidade em Patos de Minas. Prazer recebê-la aqui no nosso programa. Prazer é meu. É muito bom estar aqui. É muito bom estar aqui em Patos de Minas, né? Que a gente vem de fora, mas já tem um tempo que a gente está aqui em Patos. E a cidade nos acolheu muito bem. E bem demais. A gente estava conversando aqui em off, né, que os princípios e a origem da Drogaria Cristina vem ali de Pirapora, né, naquela região ali, mas Patos de Minas pode se chamar que é a mãezona, né? Isso, a gente está aqui em Patos desde 2015, né? Desde que a gente veio para cá, nós compramos as lojas da Droga Nossa, né? Antiga Droga Nossa, e desde então a gente vem expandindo aqui em Patos de Minas, né? E podemos se dizer que também a Cristina é a nossa mamãe também, que cuida tão bem da gente, e agora vem uma unidade, uma estratégia maravilhosa. Conta essa novidade, pessoal que ainda não está sabendo aonde fica. É isso mesmo. A gente estrategicamente achou um ponto maravilhoso ali ao lado da Praça Abner Afonso, né? No início da Avenida Lagar Maciel, ali da Rua Lagar Maciel. A loja ficava em outro local e a gente mudou o ponto dela ali agora para a esquina, com estacionamento na porta, uma loja mais ampla também, para a gente
atender melhor nossos clientes, né? Bacana. Para quem não sabe, a praça é a praça conhecida como a Praça da Vesúvio, antiga ali, a Praça dos Boiadeiros, onde a prefeitura acabou de fazer uma obra maravilhosa e vai inaugurar, bem dizer, juntas, né? Isso. Que bacana, vai embelezando a nossa cidade. A gente, durante a construção da loja, a praça também estava ali em reforma, então a gente tá indo junto aí, tá caminhando junto aí com a praça. E essa unidade vem com diferencial amanhã, a partir de que horas essa festa? A partir das 9 da manhã, a gente começa lá, a gente abre as nossas portas aí para os clientes, com estacionamento na porta, com aferição de pressão de glicose, vai ter um showzinho lá na porta para pessoal também, então tem muita coisa boa acontecendo amanhã lá. E tem promoção? Conta aí pro pessoal, tem promoção? Tem muita oferta, tô aqui segurando então, o jornalzinho, já pode contar pro pessoal, vamos aproveitar aqui, vamos contar pro pessoal de casa. Tem muita coisa boa aí, a gente vai ter proteção solar, tem o Carmed Fine, que o pessoal tá aí, todo mundo né? Teve uma febre, explodiu, e aí a gente vai estar com todas as fragrâncias aí lá na loja também pro pessoal, e isso pro pessoal poder comprar. Então vai ter em oferta, inclusive, também fraldas, tanto infantil quanto geriátricas, né? A gente vai ter em promoção também. Além dos chocolates, doces, as balas Fine também, a gente vai estar em promoção amanhã também. Então tem muita coisa aí em promoção amanhã pro pessoal lá na loja. E a Cristina não é simplesmente uma drogaria, né? É bom a gente falar isso, como você disse, é muito mais do que isso. Inclusive, quero te agradecer que o apresentador, né, eu pedi a compreensão ao pessoal de casa hoje aqui no programa, que eu estou um tanto quanto rouco, com o ventilador ligado e comemorando aí o meu São Paulo. Acabou que eu extrapolei um pouquinho, já ganhei, ó, pra você ver a preocupação do pessoal da Cristina. Uma bala aqui bacana, essa aqui é de gengibre, daqui a pouquinho eu vou utilizá-la. Tem que cuidar. É muito mais do que uma drogaria, né? A gente está em 8 cidades já, né? Essa é a nossa 4ª loja aqui em Patos de Minas. A gente está mudando de ponto, mas é a 4ª loja aqui em Patos de Minas. Então, a gente vem aí nesse processo de expansão aqui em Patos, né? Tanto, não só aqui em Patos, mas nas outras cidades em que a gente está presente, dentro do estado de Minas Gerais também, que hoje já são 8 cidades. Nós estamos aí, essa vai ser a nossa 16ª loja. Então, estamos com projetos de crescimento. Que bacana, 16 lojas aqui, aqui em Minas, né? Em Minas, né? E amanhã também tem um voucher, tem um cupom de desconto aí, que tem muita gente na cidade recebendo. Conta pra gente essa promoção. Um com você também, então. Muito obrigado. Eu sou vizinho lá, pode ter certeza que às 9 da manhã eu vou estar passando lá já pra utilizar o meu cupom. É um vale compras, conta pro pessoal. Isso, é um vale compras de R$10, né? Tá sendo distribuído aí pela cidade, pelo bairro também, especialmente pelo bairro lá, né? Para o pessoal poder ir lá e comprar. Vai ser um vale compras que você pode comprar, não tem valor mínimo de compras, né? Então, assim, você pode usar só esse voucher para poder ir lá, ou você pode complementar aí na compra que você já for fazer. R$10, tanto para me comprar ou para me utilizar como R$10 de desconto. Isso aí. Muito bem, pessoal. É ali na Praça da Antiga. É bom a gente reforçar aí o endereço que está na tela, na Olegário Maciel. É a Drogaria Cristina, que inaugura mais uma loja, né? E essa loja tá diferente, tá bem ampla, bem com muita comodidade, né? E a gente tem algumas imagens aí, a produção. Olha que linda que tá essa loja. A loja ficou maravilhosa. Eu conheço todas as lojas, eu faço supervisão das lojas todas, não só daqui de Patos de Minas. E eu vou te falar, essa é uma das lojas mais bonitas que a gente construiu, tá? É uma das lojas mais completas também, tem toda a variedade de produtos lá para receber os nossos clientes. E o atendimento continua com a qualidade, Cristina? Sim, já todos os vendedores foram treinados, toda a equipe está treinada para receber os nossos clientes, né? A gente tem uma equipe de qualidade, tanto para atender na perfumaria quanto no balcão. São pessoas muito bem selecionadas e treinadas também, né? Olha que bacana, um ponto muito estratégico, como a gente costuma dizer, que é no coração da cidade, é realmente no coração da cidade. Fica ali, ó, do lado ali do DK+1, do Zé Pelim, frente quase à padaria Vesúvio, fica bem na esquina, né? Bem na esquina. Do semáforo ali, o cliente já consegue ver a loja, né? Então já tá fácil de estacionar, é só entrar para dentro da loja ali para o estacionamento. Olha o estacionamento amplo aí, o pessoal de casa dá para perceber aí, ó. E a loja tá prontinha, já tá tudo pronto. Já tá tudo pronto. Hoje eu saí de lá antes de vir para cá e já deixei a loja prontinha lá para receber o pessoal amanhã. Bacana demais. Que presentasse. Quem ganha o presente, parece que é clichê essa frase, mas quem ganha o presente somos nós. E os valores, os preços?
Sempre com oferta, né? A Drogaria Cristina trabalha para ter o melhor preço sempre. Então, assim, a gente está buscando, sempre fazendo pesquisa no mercado, sempre trabalhando com os nossos compradores da equipe lá de Pirapora, né? Que trabalha aí em prol de ter os melhores preços para o nosso cliente. Você trouxe aí o folheto com algumas promoções. Fique à vontade, se quiser destacar alguma para o pessoal de casa. É amanhã a partir das 9 horas da manhã, viu, pessoal? Para quem tem problemas aí com dor de cabeça, a gente tem Doralgina aí de R$ 5,99. Vai ter polivitamínico também, para quem aí para cuidar dessa garganta aí também, né? A gente vai ter polivitamínico aí de R$ 39,90, a dipirona gotas, né? Maxalgina, a gente vai ter R$ 4,99. Sal de frutas, para quem exagera aí também, né? O Eno vai estar R$ 19,95. O leite ninho também em oferta, que as mamães aí de plantão estão sempre procurando, R$ 44,90. Toalhinha umedecida a R$ 12,90, né? O preço de oferta. Para as mulheres aí, vai ter absorvente de promoção também. A gente tem 2 opções, um com 8 unidades, que é o Sim, ele vai estar R$ 3,95, super preço. E tem com 16 unidades também, que é o Feminide, ele vai estar R$ 8,89. Então a gente tem aí algumas ofertas para amanhã. Agora, o carro-chefe que a gente trabalha lá tem o desodorante Rexona Clinical. Ele é carro-chefe, sempre que a gente põe oferta, o pessoal procura bastante. Ele vai estar R$ 14,95 amanhã. Geralmente ele custa em torno de 20 e poucos reais. Então vai estar com preço muito agressivo amanhã, bem para o pessoal ir lá comprar mesmo, já para fazer o estoque. Isso, pode dar uma passadinha lá sem compromisso também para conhecer a loja, né? É mais uma opção que você tem, ou seja, a melhor opção que você vai ter aqui em Patos de Minas. E tem o departamento que você disse que é de chocolate também. Isso, a gente vai ter chocolate lá em oferta. Tem biscoito da Nix a R$ 2,49. As balas finas vão estar a R$ 5,95. Qualquer apresentação, né? Diversos sabores aí. O chocolate, a caixa de bombom garoto a R$ 12,50. E a barra de chocolate Lacta de 80 gramas a R$ 5,75. E aquele produto que você falou que está super na moda, está em alta, é o Carmed Fini. Ele vai estar a R$ 21,90 amanhã. R$ 21,90 o Carmed aí, ó. Pessoal que gostou, quer experimentar, pessoal que quer comprar também. Para deixar os lábios bem hidratados, né? Protetor solar, já estamos nesse calorão, ó. Como é que faz? É importante a gente proteger a pele. E não só no calor, né? Dentro do escritório também a gente precisa proteger, porque esse tipo de iluminação também agride a nossa pele. Então a gente vai ter protetor solar. Tanto o Epsol, que vai estar com aquele com cor para usar no rosto, né? Ele vai estar na promoção também de R$ 67,90. E o Neutrogena Sunfresh de 70, fator de proteção 70, que é mais alto, né? Para proteger bem com esse calorão que a gente está passando aí. De 200 ml, ele vai estar R$ 99,90. Muito bem, então tá aí a grande inauguração amanhã a partir das 9 da manhã, vai estar aferindo pressão, vai ter um pessoal lá. Vai ter aferição de pressão, de glicose, vai ter música ao vivo lá na porta, os farmacêuticos estão lá esperando pro pessoal, né? A festa vai estar então linda. A partir de 9 horas da manhã, para cuidar mais dos nossos clientes, né? A gente sempre tem um farmacêutico responsável à disposição. Durante todo o nosso horário de funcionamento, a gente sempre tem um farmacêutico à disposição. O que é muito importante, viu? Ainda mais um farmacêutico responsável, né, com o selo, com a marca Cristina, tenho certeza que é de grande valia. Nós tivemos uma contratação muito boa aí da equipe de farmacêuticos, tanto da equipe de farmacêuticos quanto da equipe de vendas, né? E os nossos farmacêuticos estão muito bem treinados aí para fazer essas aferições, para fazer os auxílios amanhã. Olá, existe algum DISC também, algum aplicativo que vocês facilitam aí a venda? Tem, além do nosso 0800, né, que é o 0800 850 0800, que o cliente pode ligar e aí ele pode escolher qualquer uma das nossas filiais para ser atendido. Então aí, ligando nesse 0800 aqui em Patos de Minas, ele vai receber o produto na casa dele. Então vamos repetir devagarzinho para o pessoal de casa, 0800 850 0800. 850 0800 novamente. Isso bacana aí. E rapidinho chega a medicação que você precisa até você. Lara, então é isso. Parabéns, todo sucesso do mundo. Deus continue abençoando a família Cristina. O presente, pode ter certeza que é nosso. Leve o nosso abraço. Amanhã dou uma passadinha para visitar vocês. Tô aguardando. E agora faz o convite então direto aí para o pessoal que está acompanhando o nosso programa. Então é isso aí, eu vou fazer o convite para que todos vocês venham até a nossa loja para conhecer amanhã, para participar dessa super festa de inauguração, aproveitar para abrir o crediário também na Drogaria Cristina, né, que a gente faz para facilitar essa compra do nosso cliente também. Então vem até a Drogaria Cristina amanhã a partir das 9 da manhã na Olegário Maciel número 9.
Certinho. E esse voucher, esse cupom de desconto, o pessoal quer saber, tá mandando mensagem, como é que faz para adquirir, aonde que consegue? Está sendo distribuído em nas casas, em Patos de Minas. Pode pegar o voucher e mostrar pro pessoal de casa, pra gente finalizar aqui. Onde é que adquire esse voucher de R$10? Você pode usar os R$10 em produtos ou pode efetuar a compra, por exemplo, de R$20 e receber R$10 de desconto sem limite. Isso aí. Onde que consegue? Está sendo distribuído nas casas. Os nossos motoboys estão entregando nas casas dos clientes. Para o pessoal que está fazendo compras nas lojas hoje também está sendo entregue junto. E vai ser entregue amanhã também lá no semáforo. As meninas vão estar lá no semáforo entregando. Então, assim, o dia todo a gente vai estar distribuindo esses vouchers aí. E a partir de hoje já está sendo entregue na casa dos nossos clientes. Muito bem, a festa está garantida. Mais uma vez, obrigado por nos presentear e pelo seu tempo aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço e vamos lá que amanhã eu tô te esperando. Você e toda a sua equipe. Vou lá amanhã que eu quero melhorar essa rouquidão lá, tá bom? Pode deixar que a gente cuida de você lá. Ah, com certeza. Então, você aí de casa, não sai daí não. A gente vai para um rápido intervalo, é bem rapidinho. E o Mais Saúde daqui a pouquinho está de volta aqui na tela da NTV. Muito bem, o Mais Saúde está de volta aqui no canal 8.1, na sua televisão, você que acompanha também nos nossos canais, Facebook, o site e também no aplicativo. Bom que estamos no Setembro Amarelo, é a prevenção e combate ao autoextermínio, ao suicídio. A gente, todos os programas, tem falado e levantado essa bandeira. A gente recebe agora, na reta final do nosso programa, para falar sobre o assunto, a psicóloga Regina Cardoso. É um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Boa noite, prazer é todo meu estar aqui novamente. E num tema muito importante, né Regina? Felizmente, infelizmente, a gente tem que falar. Infelizmente, porque a gente tem aí números e dados alarmantes, e felizmente que a gente tem esse espaço para a gente usar como prevenção. Realmente, David, a gente precisa, a prevenção começar, a primeira coisa que a gente começa a trabalhar com prevenção de suicídio é você estar desprovido de qualquer preconceito para esse atendimento, sabe? Qualquer preconceito que você tiver, você tem que deixar de lado para estar atendendo. Porque a gente vai encontrar uma pessoa muito fragilizada com as dores, né? As decepções dela, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, a gente vai ter que estar desprovida desse preconceito para fazer esse atendimento. E a prevenção, ela vai ajudar muito, mas muitas pessoas esquecem da pós-venção, que é o dia seguinte, sabe? Porque tem os tentantes, né, que às vezes eles não efetivam, e aí a pós-venção é muito importante, principalmente com a família, com a rede de apoio, que é muito importante. Então, muita gente esquece da pós-venção. E eu trabalho muito com isso no meu consultório, que às vezes a gente recebe o tentante, mas a pós-venção que é importante. Olha, vamos falar com o pessoal e a gente vê aí casos que acontecem na mídia nacional, a gente não vai citar nomes, nem destacar, mas infelizmente a gente vê e acompanha esses números através das redes sociais, esses casos que acontecem. Vamos então, Regina, partir do princípio. Existe alguns sintomas, algo em que a pessoa que está com depressão, ela se alerta, ela dá sinais de que ela está prestes a cometer o suicídio, o autoextermínio? Existe como a gente identificar isso? Tem alguns sinais para identificar. Nem todos são assim, eu não consigo salvar a vida de ninguém, né? Eu deixo bem claro assim, que eu sei os sinais, eu posso orientar a família. Quando a pessoa começa com uma tristeza muito grande e às vezes ela começa a desfazer das coisas que ela gosta muito, e aí então a gente começa a perceber isso, sabe? Porque às vezes já está com uma depressão. A pessoa que está passando por um luto, às vezes ela não consegue elaborar o luto, porque o luto, a gente já falou disso, cada pessoa tem um momento de elaborar o luto. Então o luto leva às vezes 1 ano para uma pessoa, mas leva 2 dias para outra, né? Então, nessa elaboração do luto, ela dá esses sinais. Ela começa a vender coisas que ela gosta muito, ela começa a deixar de tomar banho, né? Que é uma coisa natural do ciclo da vida. Se cuidar, de olhar para ela. Então, é alguns dos sinais. E, às vezes, ela fala, eu não sirvo para mais nada. Então, para mim, acabou. Ela não tem um propósito de vida, sabe? Então, a gente fala, se a pessoa não tem um propósito de vida... O que é o propósito de vida? É um objetivo? É conquistar algo? É ter uma meta?
vai variar muito, né? Por exemplo, a pessoa pode ter um propósito de vida de criar os filhos, de ver os filhos crescidos, né? De ver o filho na faculdade, de ver o neto nascer, de melhorar no trabalho, de ter uma carreira profissional reconhecida. Então, é um propósito de vida. Eu tenho que me agarrar a alguma coisa que vai fazer eu levantar amanhã. Então, sempre ter esse propósito de vida. E eu sempre falo para as pessoas, vamos colocar metas pequenas. Não adianta eu colocar uma meta que, por exemplo, eu quero ir para a Lua. Talvez eu nunca vou conseguir. E isso vai me frustrar, né? E eu vou ficar adoecida. Metas seriam metas reais. Realistas. Não fantasiosas. Então, por exemplo, em dezembro eu vou fazer uma viagem. E aí eu vou me organizar para fazer essa viagem em dezembro, né? Então, eu quero estudar. Então, como que eu vou começar? Vou começar a estudar para o vestibular, para fazer um curso técnico, para fazer alguma coisa que eu vou conseguir esses estudos. Então, eu preciso de ter propósito. Então, a gente fala assim, eu falo muito lá no consultório, tem que ter propósito. E a família, o ciclo de amizade tem que estar arrendado nisso. Eles têm que estar juntos, sabe? Porque não adianta eu ter propósito e aquele amigo que é muito perto meu falar, não, você não vai conseguir. Então, isso desmotiva, né? E, às vezes, a pessoa vai deixando esses sinais e a gente não percebe. Então, eu sempre falo que tem que ter um propósito de vida. Então, existe e não existe. Algumas pessoas dão sinais, outras já não, faz caladinho. Não, outras não dão sinais, porque, às vezes, a pessoa está tão bem, está num momento tão bom da vida dela, que você pensa assim, não está acontecendo nada. Mas eu não sei o histórico dela, né? O que ela está passando, o que aconteceu. E aí, ela está num momento tão bom, e aí ela faz isso, às vezes, para deixar marcado. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que usam do suicídio para ficar como mártires, né? Para ser lembrado para a vida toda. Isso é um dos fatores que a gente não fica divulgando e a mídia não pode divulgar nomes e motivos do autoextermínio. Né? Isso, porque essa divulgação vai incentivar, porque infelizmente hoje nós vivemos uma vida de fantasias, né? Eu quero ter o corpo da blogueira mais bonita, eu quero ter a roupa, eu quero ter o casamento. Aí então é muito assim, muitas decepções. Assim, só um exemplo bem banal, para você entender. Sim, claro. Sandy e Lucas separou, né? Imagina o tanto de gente que está sofrendo essa separação deles. Porque idealizou um casamento daquele jeito. Então, é um exemplo real. Se frustra com algo que dê errado até na vida do outro. Do outro, porque ele vive a vida do outro, né? Ele vive a vida do outro. Então, tem muita gente frustrada, adoecida por causa disso. Então, o que eu falo? As pessoas têm que entender e aceitar a vida que tem, que é um propósito de vida. Eu consigo ser essa pessoa que eu sou hoje, com esse corpo, com essa imagem, com os meus defeitos e as minhas inseguranças. Autoaceitação. Né? Autoaceitação. Regina, você tem falado muito uma palavra que é o objetivo, o foco, como é que você disse a palavra? A gente tem que ter o foco, o objetivo, o propósito. Lembrei bem aqui, me desculpa, o propósito. E quando a gente mira nesse propósito, coloca esse propósito na nossa vida, e a gente alcança esse propósito. E muitas pessoas se acometem ao suicídio logo depois de ter alcançado o propósito, o objetivo. Por que isso acontece? Já cheguei no meu objetivo e nada mais serve, já não tem mais graça? Por que disso? Porque aquele objetivo dele era a única coisa que ele tinha na vida. Um exemplo que eu sempre, assim, eu estou citando, por exemplo, eu sou casada, né, tenho minha família, tudo. Mas o único propósito de vida meu é os meus pais. Se eles morrerem, eu morro, né? E esse ano, do ano passado para cá, eu perdi minha mãe e perdi meu pai. Então, eu não tenho mais nada, não tem propósito, né? Como eu divido todas as fontes da minha vida em outras coisas, meu pai e minha mãe são importantíssimos para a minha vida. Mas eu tenho outros propósitos, eu tenho que seguir a minha vida, porque a história deles chegou ao fim. Por mais que seja dolorido, chegou ao fim. Né? Resumindo, é o que você disse, viver a vida do outro. Aí, então, não, mas assim, é o que eu tenho de propósito. Por exemplo, você tem filho, seu filho é tudo na sua vida. Se esse filho morrer, então, esse objetivo que você colocou, esse propósito lá na frente, ele era tudo que você tinha. Você alcançou esse propósito e não tem outra coisa. Aí é por isso que você tem que dividir essas atenções. É o que acontece no caso do relacionamento? Também, o relacionamento, você tem que olhar para você. O meu relacionamento, eu sou casada, mas não é a única coisa que eu tenho na minha vida. Então, eu tenho a minha família, eu tenho o meu trabalho, eu tenho que olhar para mim, mas tenho o meu marido também. Então, ele não é a única coisa, sabe? Porque eu posso separar, pode acontecer uma fatalidade comigo ou com ele. Então, eu vou ficar sem um tripé, né, que a gente fala. Mas esse tripé, ele tem várias outras vertentes. Então, a pessoa dividir. Eu tenho um propósito, por exemplo, de ir para a África. Meu sonho é ir para a África. Mas se não der certo,
pronto, eu vou morrer por causa disso. Enquanto isso, eu vou viajando pelo Brasil, onde que dá? Vou para Lagoa Formosa, para o Presidente Olegário, e vamos dividindo. E né? tá feliz, né? Então, e é isso. Então é importante sabe? ter, seria resumindo, vários propósitos. Vários propósitos, para você, um só. Porque você vai buscar esse objetivo. Então, isso sirva de alerta, como prevenção para o pessoal de casa, a gente traçar várias metas, não um só propósito. E metas Importante possíveis, né? Porque se eu traço metas impossíveis, esse propósito vai ficar, né, difícil de cumprir. Muito bem. Então, existem pessoas que dão sinais, mais alguns sinais de alerta que você lembre? Porque nem todo mundo fala, Nem né, todo Regina? mundo fala, mas aquele da pessoa falar, esse lugar não me cabe. Por exemplo, eu estou na minha casa e esse lugar não me cabe. Aqui eu não me sinto feliz aqui. Eu não estou aqui. E o que a gente vê muito isso nas relações de trabalho, né? Muitas decepções na relação de trabalho. Aí a pessoa fala, nossa, porque eu não fui reconhecido como eu achava que deveria ser reconhecido, aí eu começo a ter esse adoecimento. Aí esse trabalho que era tudo para mim ontem já não serve mais. Aí ele é um outro sinal também, porque ele deixa de fazer aquilo que ele gostava muito para poder planejar o autoextermínio, porque ele é bem construído. Ele não é uma coisa repentina. De um dia para outro. Não, ele é bem construído. Ó, a gente vai falar mais sobre o Setembro Amarelo. Vamos rapidinho para um rápido intervalo e a Regina continua com a gente para a gente finalizar no próximo bloco, tá bom? Não sai daí não. O Mais Saúde volta já já aqui na tela da NTV. O Mais Saúde está de volta na tela da NTV, canal 8.1 e também através do Facebook, site e no aplicativo. Bom, estamos falando do Setembro Amarelo, um mês importante do combate ao autoextermínio, ao suicídio. A gente recebe aqui no programa a Regina Cardoso, que é psicóloga, e o nosso bate-papo está fluindo. E eu adoro quando as pessoas vêm aqui, os convidados vêm aqui no nosso programa e citam exemplos, né? Porque é um programa de saúde, onde às vezes a palavra técnica demais, o telespectador não consegue entender tão bem. Então a gente citando alguns exemplos, como a gente citou aqui, da identificação, se a pessoa fala ou não que está entrando em depressão, que pode cometer o suicídio, é importante a gente falar sobre isso. Mas lembrando, Regina, que só a depressão que leva ao extermínio? Não, às vezes não é a depressão, porque tem o uso de outras substâncias, né, que as pessoas fazem uso de drogas ilícitas, né, medicamento também, muito uso de medicamento, e às vezes o bullying, né, também o bullying leva muito ao suicídio, porque pensa para você ver, a gente tem muito isso na área acadêmica, na escola, né? Então, é muito visível que as pessoas tendem a não ter uma aceitação que elas querem. Eu sou um PhD, sou muito inteligente, mas não tenho a aparência que o meu grupo de amizades quer, né? E aí ele começa a ser excluído, e o que leva? Porque a pessoa, às vezes, está no meio acadêmico, na universidade, ou na escola, no primário, então ele sofre esse tipo de coisa, porque é do ser humano, né, do crescimento, mas isso também leva ao suicídio. Regina, e você falando do bullying, o bullying a gente sabe que atinge a todas as idades, e a gente recebeu uma convidada recentemente que falou sobre o bullying da terceira idade, o pessoal, né, sobre os mais velhos e tal, e isso prejudica muito, que a pessoa se sente inferior. Mas voltando ao assunto do bullying, ataca principalmente os jovens, e o bullying é frequentemente nas escolas, os estudantes. Os números a gente tem visto que é maior nessa faixa etária e nesse meio dos estudantes. Por quê, Regina? Até mesmo por essa condição, né, do celular. Hoje em dia eles estão todo mundo no celular, não tem mais aquele ciclo de amizade que tinha antes, aquela condição da pessoa ir para a rua, brincar de bola, extravasar. Aí chega na escola uma menina assim que tem uma deficiência física, um cabelo crespo, né, muito pobre, que não tem um material escolar, que não tem uniforme. Você imagina como que essa menina vai crescer, né? Como que ela sofreu. Então, assim, eu sofri muito bullying na escola, mas na minha época, eu estou com 54 anos, na minha época isso não era bullying pra gente, a gente não levava para esse lado, né? Então, a gente tinha os meios. Eu tive uma mãe que foi muito presente na minha vida, minha mãe, assim, eu vou agradecer ela eternamente por ela saber a gente resolver essa situação, e aí a gente conseguiu. Mas hoje, eu vou para a escola e não tenho o celular que a minha colega tem, não tenho o iPhone, não tenho o cabelo feito na chapa, porque às vezes eu gosto do meu cabelo desse jeito, não vou ter o dinheiro para comprar o lanche. Então, são várias coisas que vão sofrendo. E a criança, às vezes, ela não externaliza isso. Ela chega em casa, entra para o quarto, vai para o celular. Os pais não percebem
o grupo de amigos não percebe, o professor não percebe, e aí elas começam, né, se automutilar, que a gente vê primeiro muito aqueles cortes, né, que elas fazem, até levar que esse corte já não alivia mais a dor dela e ela vai para uma coisa mais profunda. Se eu morrer, essa dor vai embora. Então é o que está acontecendo. Falando de familiares, e eu vejo muito a sua preocupação na rede de apoio, você sempre cita que isso é muito importante. Você que está aí do outro lado da tela, a sua tristeza que não passa, lembrando que é diferente de depressão, de ansiedade. A tristeza faz parte do da nosso vida, dia a né? dia. Você que às vezes tem dificuldade de se comunicar, de desabafar com o familiar, com a rede de apoio, amigo, a gente tem o SUS, a gente tem outras alternativas, a gente tem o postinho mais próximo. Quem a gente deve pedir socorro? A gente pode pedir socorro para qualquer pessoa, né? A gente tem o CVV, né? Que é o Centro de Apoio, né? Que funciona 24 horas. A gente pode ligar no SAMU, a gente pode ligar no bombeiro, a gente pode ligar no posto de saúde e a gente pode procurar o profissional da confiança da gente para conversar, tá? Então, a gente tem várias redes de profissional. A família é a base da gente. Eu falo, a gente tendo a família é a base. Então, a minha família sempre foi minha base. Então, a gente pode, na minha casa, com a minha mãe, a gente podia conversar sobre tudo, né? Então, hoje nós somos as irmãs, podemos conversar sobre tudo. Então, você pode ligar, entrar em contato com esses telefones que você vai ser orientado, vai ser acolhido, principalmente uma escuta sem preconceito, uma escuta significativa que vai valorizar o seu momento, aquela dor que você está sentindo, para a gente saber o que pode ser feito, como que a gente vai poder te ajudar. Muito bem, então vamos conversar. E aqui também na NTV você pode conversar com a gente de forma anônima, se você quiser. O nosso WhatsApp está aí na telinha, é esse aí, ó, 999 47 45 15. Pode mandar a sua mensagem de forma anônima, depois eu repasso aqui a psicóloga. Pode ficar à vontade. Falando em conversar, vamos bater um papo com você aí do outro lado, que está com essa tristeza que não passa, e você que simplesmente está triste por algo que não aconteceu, algo que está acontecendo na sua vida. Qual é a diferença? Explica aí para o pessoal de casa. A tristeza, ela é uma condição do ser humano que vai passar, né? Na tristeza, você vai acordar hoje, por exemplo, eu acordei muito triste, muito difícil. Essa tristeza vai passar. Ela vai durar 48 horas, depende muito de cada ser humano, tá, gente? Porque a tristeza também, assim como a depressão. Mas a depressão é que tem aqueles outros sinais mais fortes, que eu deixo de comer, eu deixo de dormir, às vezes eu tenho insônias constantes, eu perco o sono, né? Eu deixo de comer, eu quero tomar remédio, não funciona. E aí, eu preciso de uma avaliação de um profissional, porque isso vai depender de cada indivíduo. Então, assim, por exemplo, no meu caso é de um jeito, do David é de outro, então cada um tem uma forma. Mas se você percebeu que você está numa tristeza constante, que você não consegue sair daquilo ali, que a vida está perdendo sentido, você tem que buscar a ajuda de profissionais, tá? É buscar a ajuda de profissionais que realmente vão te ajudar. Então, independente do profissional que você busque, buscar ajuda. E eu sempre falo da fé. A fé é um pilar muito grande também, sabe? Independente da crença que a pessoa tem, da religião que ela tem, a fé segura muito, gente, isso. Então, assim, a gente pode estar procurando, né, as nossas raízes da fé. Então, cada um vai procurar a sua. Um grupo de apoio na igreja, a própria igreja, o seu pastor, o padre, o seu líder ali espiritual, isso, né? Qualquer um, independente da religião que tenha, mas a fé segura muito isso. Eu acho que a fé faz muito parte disso. A gente tem que falar isso porque a espiritualidade, nesse momento, ela te eleva, ela te tira daquele momento de esse que você não consegue visualizar, né, esse meio para estar saindo, mas te coloca num outro lugar que você vai pensar e repensar o que você está tentando fazer com a sua vida. Muito bem. A gente citou aqui sobre a depressão, o bullying, e a gente conversou também aqui muito em off, e é um assunto em pauta que o telespectador sempre participa e gosta muito quando a gente fala de relacionamento. O término de um relacionamento, a gente vê também que existem causas aí que levam à depressão e depois à conclusão do autoextermínio. Por que isso acontece, essa dependência emocional? Essa dependência, a gente fala, eu costumo sempre falar que é o propósito de vida, né? Eu não posso colocar todas as minhas fichas numa única pessoa, que é o meu relacionamento. Eu não posso, a minha única coisa para viver é o meu marido. Não, o meu marido é importante, né? Ele é importante para mim, é um suporte importante, mas eu tenho outros propósitos. Por isso que a gente tem que dividir essas metas de vida em outras coisas. O meu trabalho é importante, a minha família é importante. Então, a
as minhas necessidades são importantes, eu gosto de fazer minhas coisas, eu gosto muito de estudar, de estar viajando, então isso é importante também. Então eu acho que é propósito. Então quando termina um relacionamento, é uma elaboração de luto. Então eu vou ver o que esse relacionamento estava trazendo de bom para mim ou não. Então eu vou elaborar isso, né, para poder sair. Como é que elabora? Vamos aproveitar que você está aqui já para trazer essa dica pro pessoal que quando termina um relacionamento não consegue achar uma saída, um momento aonde se apegar, o que fazer. A gente até ouve muito falar o que deve ser feito, mas como fazer é diferente. Não tem uma receita de bolo, né? Porque assim, cada pessoa vai reagir de um jeito. Como eu gosto de deixar bem claro que luto é de cada um, né? A gente até tem escritores que falam os 5 passos, mas hoje mudou muito isso, então a gente tem que evoluir. No relacionamento, você vai ter que abrir o seu coração para ver quais são as coisas boas que eu posso tirar disso, né? O que eu vou fazer agora, porque terminou esse relacionamento, até eu conseguir esquecer essa pessoa e partir para outra ou tentar reconquistá-la? Né? Porque tem várias vertentes. Então vamos começar. Começa a olhar para você. O que está faltando em você? Você realmente estava merecendo esse relacionamento? Você estava merecendo estar nesse relacionamento? Qual que é o seu grau de merecimento com a vida? Com esse comprometimento do relacionamento? Eu sempre também falo isso. A gente tem que trabalhar esse merecimento da gente, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu não mereço estar aqui. Às vezes, por exemplo, você convida uma pessoa para vir, ela fala, eu não mereço ir aí no seu programa, né? Então é isso. Eu não mereço estar num relacionamento, eu não mereço ter uma casa boa, eu não mereço ter um trabalho bom, eu não mereço ter esse relacionamento. Então, trabalhar essa questão do seu merecimento também, que eu acho importante. Mesmo quando, entre aspas, e hoje está super na modinha falar do relacionamento tóxico, do narcisista, mesmo sabendo que ali existe, né, o sofrimento e as pessoas não conseguem sair desse sofrimento, por quê? Porque ela não trabalha esse merecimento. Tudo que eu tenho é esse relacionamento tóxico, né? Eu só consigo viver dentro desse tipo de relacionamento. Eu não permito que uma pessoa me trate bem, eu não permito que uma pessoa me trate com carinho, com respeito, né? Eu não permito essa condição. Então eu fico naquele relacionamento tóxico achando que é tudo que eu tenho. Então eu tenho que aprender a olhar. E às vezes eu preciso de buscar ajuda, né? Hoje, gente, fazer né? Vou até ser mais sincero ainda, na grande maioria, 90% tem que pedir ajuda. Tem que pedir ajuda, porque hoje a maioria das pessoas fazem terapia. Tem que superar, né? Tem que superar o término. Mas como superar esse término? Procura ajuda. Às vezes eu não sei o caminho, como atravessar a ponte, por exemplo. Eu preciso de ajuda, né? Então, seja ela espiritual, seja ela profissional, eu preciso de ajuda. Então, assim, não ter medo de procurar o profissional. As duas, se possível, né? As duas, se possível, porque eu acho que faz aquele contraponto muito bom. É importante, né? A gente falar isso. A espiritualidade ajuda muito. Porque uma coisa é o profissional da psicologia, outra coisa é a igreja, é a sua fé, a sua religião. Isso. Uma coisa não tem nada a ver com outra. E quando a gente fala cuidar da saúde mental é uma coisa e cuidar também da sua fé, da sua espiritualidade é outra coisa. Independente da crença dela. E as duas dela, juntas, se tiver cuidado, aí já tá bom demais. Um caminho para fechar 2023 com chave de ouro. Com chave de ouro, né? E aproveitando, assim, principalmente agora nos sinais, porque todo mundo fala de setembro, e aí muitas pessoas cometem o suicídio em setembro para ficar como mártires, né? Então a gente tem que ficar atento. E junto a isso, caminhando, eu sempre falo, nós temos que falar de suicídio de janeiro a janeiro. A gente tem que prestar atenção nisso de janeiro a janeiro para a gente trabalhar sobre abordagem e prevenção. Eu estive em Ouro Preto agora no início do mês, num curso de abordagem de suicídio pela UFOP. Eu trouxe muitas técnicas, muitas coisas boas para estar falando, para estar fazendo palestra, para estar divulgando isso, que a gente consegue trabalhar com o indivíduo para ele poder tentar sair. Como eu falei, a gente não segura a vida de ninguém. Às vezes a gente vai perder o paciente, mas a gente vai fazer da melhor forma para ele se sentir acolhido, assim, totalmente sem preconceito, sem nada na dor dele, seja ela qual for a sua dor, tá bom? A gente não está para julgar, nenhum profissional vai julgar você. Por isso que é importante o profissional e se manter na fé, melhor ainda, né? A gente está recebendo algumas mensagens aqui, não vou identificar como eu prometi, né? Mas de telespectadoras aqui parabenizando o nosso programa. Só vou dar um spoiler aqui, parabéns pelo programa, estive esses dias com vontade de cometer o ato. Fiquei 4 dias sem comer, 2 dias trancado em um quarto segurando uma corda, mas me vi através de Deus
Enfim, tá aqui, ó, viu o filho e tudo, e ter uma pessoa ao lado para ajudar fez toda a diferença. Olha que depoimento fantástico aqui. O propósito, né? O filho, né? É o propósito, igual eu falei. É como você falou. A rede de apoio dela, ela tem uma pessoa ali próxima que realmente estendeu a mão, né? Que procurou isso. Então, esse propósito é o que vai fazer ela sair desse momento difícil. Porque uma coisa que, assim, a gente nunca deve falar, é um ato de covardia, é um ato de coragem. É um ato de sofrimento. É uma dor muito grande. Isso passa. Né? Passa, isso Tudo, passa. Aquele clichê, vou te fazer uma pergunta mais popular, mais aberta, escancarada pro pessoal de casa. E quando a gente está no sofrimento, até na dívida, ou com as coisas do coração, ou na profissão, aí vem aquele amigo e fala às vezes, até no intuito sem saber o que tá falando, passa, até uva passa, tudo passa. É verdade, tudo passa. Passa. A dor passa, o sofrimento também, passa. Porque tudo é um momento, né, que você está vivendo. Você saber dividir esse momento, isso vai passar. Vai passar um tempo para cada pessoa, mas vai passar. Essa dor vai dar lugar a outros sentimentos, outras coisas, porque assim, eu tenho muitas histórias de pessoas que tentaram suicídio, que eu atendi e hoje estão vivendo uma vida muito boa e nem fala mais nisso, né? Como eu tenho histórias que eu perdi paciente, que eu consegui, ele tentou 3 vezes, 4 vezes e foi embora, mas eu tenho muito mais histórias de tentantes que desistiram e que têm uma vida normal. Então isso passa também. Vai demorar? Vai. Cada um no seu momento, mas procure ajuda. É o mais importante, procure ajuda. O nosso tempo aqui, infelizmente, passou também, mas você atende aonde? O seu @, telefone, clínica, fica à vontade. Hoje eu faço atendimentos domiciliares. Eu atendo na residência da pessoa, né? Eu fiz uma técnica que é atender domiciliar, que eu acho mais confortável. A pessoa marca do jeito que ela quer, porque muita gente tem muita dificuldade de ir no consultório, né? Então, eu atendo domiciliar. Meu telefone é 34 99103 9316 e o meu Instagram é psicóloga Regina Cardoso. Vocês podem me seguir lá. Eu sempre estou falando, né? Tô nas palestras que eu falo sobre abordagem de suicídio, então tá sempre. Muito bem, facinho. É @psicóloga Regina Cardoso. Regina, só digitar aí, gente, Regina Cardoso. Isso. No Instagram, que vai encontrar aqui a nossa psicóloga. Que gostoso o nosso bate-papo, que bom, né? Prazeroso. Eu aprendo muito com isso, espero que o pessoal de casa também tenha aprendido. Muita paz, sucesso pra você. A gente se encontra, quero você aqui outras vezes. É só chamar que eu estou disponível. Vou deixar meu telefone com você, se alguém precisar, eu estou disponível para poder conversar, para poder ajudar no que for preciso, tá bom? Repete mais uma vez então, para fechar. É 99103 9316. Muito bem, finalizando então o nosso programa. A gente deseja muita paz e saúde mental para você. E do outro lado, muito obrigado pela audiência.